Bem-vindo ao canal Trilhos da Sabedoria. Quando a vida dói, em que coisas devemos parar de nos ocupar e como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação livre da filosofia de Marcos Aurelius sobre como se importar menos com coisas que não valem a pena serem valorizadas. Em suas meditações, Marcos Aurelius diferencia repetidamente entre presente, passado e futuro. Em cada categoria, o antigo imperador romano tem coisas valiosas a dizer sobre como nos importamos demais com elas, ou de maneiras erradas, ou com coisas erradas. Para clareza e estrutura, começando com o futuro. Como Sêneca já afirmou, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade de nossas vidas, o que implica que nossos pensamentos sobre o futuro são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação costuma se descontrolar, inventando inúmeros cenários do que poderia acontecer, mas provavelmente nunca acontecerá. Antecipadamente, pensamos em maneiras de lidar com possíveis resultados, enquanto trememos pela ideia de não saber como o futuro será ou como acontecerão as coisas em nossas vidas. Em alguns casos, o que acontece é o que antecipamos, mas em muitos outros casos, o destino nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não poderíamos ter previsto, sejam eles melhores ou piores. Por exemplo, poderíamos ter passado anos nos preparando para uma aposentadoria bem merecida que não aconteceu, um diagnóstico de um câncer mortal que nos dá apenas alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos leva muitos a se preocupar continuamente com o melhor que pode acontecer, mas também com o pior, e se a Terceira Guerra Mundial acontecer e se eu perder todo o meu dinheiro? Marcos Aurelius desejava cumprir a tarefa que a fortuna lhe havia dado, que era servir à humanidade. Assim, ele se importava profundamente em cumprir seu propósito, mas para fazer isso ele precisava se importar menos com coisas que não mereciam ser valorizadas. E podemos dizer que são muitas coisas. Um dos conceitos essenciais dos estoicos é o cisma entre coisas que controlamos e coisas que não controlamos, o qual o manual de Epicteto explica claramente. A maioria, se não todas as coisas além de nossas próprias ações, não estão sob nosso controle. Isso significa que devemos renunciar ao mundo, não necessariamente, mas os estoicos acreditavam que devemos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas, e que criamos um fardo desnecessário para nós mesmos, se não o fizermos. Quando a vida machuca, muitas vezes significa que nos importamos com coisas sobre as quais não temos controle, e ao fazer isso, permitimos que elas nos controlem e brinquem conosco como marionetes. Então, culpamos os marionetistas por manipular nossos cordões, quando na verdade, permitimos que eles façam isso. Mas se pararmos de nos importar com eles, eles perdem poder sobre nós e estaremos tranquilos. Para Marcos Aurelius, não se perturbar com coisas fora de seu controle permitia que ele enfrentasse as muitas responsabilidades e desafios que enfrentava como imperador e se concentrava na tarefa que acreditava ter sido dada pelos deuses. Para Epicteto, isso significava liberdade. Para outras pessoas, não ser afetado por forças externas poderia ser uma maneira de se concentrar em metas que realmente importam. E para outros, poderia ser simplesmente um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Tais resultados adversos são possíveis, mas será que devemos nos preocupar antecipadamente? Enquanto eles não estiverem acontecendo no presente, não podemos lidar com eles, pois esses eventos simplesmente não estão acontecendo. Eles só existem em nossos pensamentos. O futuro só nos incomoda porque pensamos nele, porque ele não existe fora de nossa mente. E se você está enfrentando algo como o câncer mortal mencionado, o que te impede de viver o dia de hoje e aproveitar cada segundo de sua preciosa vida? Levante-se e erga a cabeça independentemente do que você estiver passando em sua vida, seja algo mínimo ou algo extremamente grande. Coloque sua melhor roupa, seu melhor tênis e vá viver momentos que serão lembrados por você mesmo após a morte. Marcos Aurelius escreveu que não é o peso do futuro que pressiona sobre nós, mas sim o do presente. Sozinho, não é o futuro que nos machuca, mas sim como lidamos com ele no presente. A miséria do futuro acontece no presente, e ironicamente não é o futuro se desenrolando no presente, pois quando o encontramos, ele já está presente. Quando nos importamos demais com os eventos futuros, a vida eventualmente começa a doer, pois a sofremos em nossa imaginação, deixando que eles ditem nosso presente. Então,
O que Marcos Aurelius disse sobre se preocupar demais com o futuro? Primeiro, vamos considerar a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbar você. Você o enfrentará se necessário com as mesmas armas da razão que hoje o ar não contra o presente. Ele apontou que se ele conseguia lidar com o presente, também poderia lidar com o futuro. Ele dizia a si mesmo para não imaginar tudo o que poderia acontecer de terrível, mas sim lidar com a situação que você está vivendo agora no presente. Quando ele se concentrava no presente, percebia que podia suportá-lo, e se esse fosse o caso, por que ele não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Essa atitude se assemelha à ideia do amor fati, o amor pelo destino, mas fortificado com a confiança de que somos capazes de passar por isso. O passado. Marcos Aurelius lembrava a si mesmo de como a existência passa rapidamente e desaparece no infinito além do nosso alcance. O passado, assim como o futuro, é um domínio no qual não podemos operar. O que se foi, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudar nada sobre isso. Marcos Aurelius se concentrar no que estava em seu controle, o momento de agora. Mas mesmo quando abandonamos o passado e minimizamos nossas preocupações com o futuro, ainda podemos nos importar muito com coisas que não merecem preocupação, as coisas que estão acontecendo neste exato momento. Muitas vezes estamos insatisfeitos com a forma como a vida se desenrola no momento, e quando as coisas não acontecem como desejamos, tendemos a ficar irritados, tristes ou deprimidos. Mas, de acordo com Marcos Aurelius, ficar emocionalmente perturbado pelo que o presente nos traz é inútil. Como o mundo ao nosso redor se desdobra, não está em nossas mãos, mas como reagimos a isso está. No entanto, tendemos a ficar perturbados porque não gostamos do que está acontecendo, ou porque o que queremos que aconteça não acontece. Marcos Aurelius afirmou que não devemos lutar contra o que somos forçados a fazer. Ele comparou as pessoas que lutam contra o presente a porcos chutando e gritando quando sacrificados. Não adianta, pois não podemos evitar ou saber o que o futuro nos reserva. Não podemos impedir que desastres naturais aconteçam. Não podemos evitar que nossos corpos envelheçam, da mesma forma que não podemos forçar o mundo a atender nossos desejos. Não temos garantia de que as pessoas por quem nos sentimos atraídos também se sintam atraídas por nós. Nem temos certeza de que todos os seres humanos têm as mesmas oportunidades na vida. Isso simplesmente não é possível. Ficamos com raiva porque não temos o que queremos e tristes porque nos deparamos com o que não gostamos. E assim o momento presente se torna uma câmara de tortura em que sofremos à mercê do futuro, ou, reversamente, estamos tão encantados com o momento presente que nos agarramos a ele com medo de perdê-lo. Mas com o nosso total envolvimento em tudo ao nosso redor, passageiro e invariável, muitas vezes não conseguimos ver o que realmente está sob nosso controle. Nossas escolhas, nossas ações e nossas opiniões. Marcos Aurelius via a lei da natureza como nosso mestre. Se fugimos dela ou sentimos tristeza ou raiva sobre ela, não passamos de desertores e fugitivos. Devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçá-los e focar em lidar com eles em vez de desperdiçar nossa energia sendo desgostosos ou apegados às nossas circunstâncias. Uma maneira de aceitar o presente, como ele escreveu no 7º livro de suas meditações, é argumentando que devemos nos concentrar no que temos, não no que falta. Mas com cautela, trate o que você não tem como inexistente. Olhe para o que você tem, as coisas que você mais valoriza, e pense o quanto você as desejaria se não as tivesse. No entanto, tenha cuidado para não se sentir tão satisfeito que comece a superestimá-las, a ponto de ficar chateado se as perder. Aceitar as circunstâncias pode ser difícil, especialmente quando enfrentamos dificuldades significativas e a vida nos dá limões repetidamente. Nos perguntamos, não podemos ter um descanso? Mas para Marcos Aurelius, a adversidade e os problemas da vida não são uma desculpa para nos comportarmos mal.
Ele argumenta que é uma oportunidade para praticar a virtude, ou seja, aplicar a filosofia estoica à nossa vida, a arte de viver. Não se trata de quão incríveis e fortuitas são nossas circunstâncias externas, pois elas são inconstantes, frágeis e volúveis, e não estão sob nosso controle. Trata-se de como enfrentamos os acontecimentos que encontramos. Isso é o que devemos nos importar. Em resumo, Marcos Aurelius nos ensina a viver no presente, aceitar o que não podemos controlar e focar em nossas escolhas e ações no momento presente. Preocupar-se com o futuro ou se apegar ao passado só nos leva a sofrimento e nos impede de viver uma vida virtuosa e feliz. Em vez disso, devemos abraçar o presente e aprender a lidar com as circunstâncias que a vida nos apresenta. Isso nos permite viver uma vida mais plena e significativa, concentrando-nos no que realmente importa. Espero que este vídeo e interpretação da filosofia de Marcos Aurelius tenham sido úteis para você. Continue buscando o conhecimento e a sabedoria para viver uma vida melhor. Obrigado por assistir até o fim. Se este conteúdo te inspirou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais insights e sabedoria. Até a próxima!